E vamos para a Fórmula 1. Fórmula 1 que tivemos um tricampeão mundial já no sábado, já falamos aqui tanto que isso ia acontecer, mas domingo a corrida foi muito legal, por sinal, né? Luiz, conta um pouco pra gente. Bom, que corrida a gente pode dizer, né? Na sprint, vitória do Oscar Piastri, com certeza o Lando tá com uma pontinha de ciúmes, já que até o Piastri já ganhou, né? Sprint Race, mas não deixa de ser uma vitória e ele não. E no domingo tivemos mais do mesmo, Max Verstappen conquistando a vitória e sacramentando de vez esse magnífico tricampeonato dele. Entretanto, o tópico maior do final de semana, mais polêmico, podemos dizer assim, não foi o título de Verstappen, mas sim as altas temperaturas e os problemas de saúde enfrentados aí por vários pilotos, como a exaustão física. A gente teve Alexander Albon e Lance Stroll desmaiando, o George Russell tinha que reduzir para aliviar um pouco o calor. O Ocon... Imagina esses menininhos pilotando com o carro do Ayrton, igual aquele, só com a quinta marcha. Sexta marcha. Esses meninos morriam. O Ocon vomitando. Enfim, foi um assunto bem delicado. É isso aí. O calor estava difícil. Eu acho que primeiro fizeram aquela tiração de sarro lá com o Sargento, com o Logan Sargent, que eu ainda falei, estava muito quente. E o problema não era só que estava quente, estava muito úmido. A umidade é importante, mas é igual seco. Quando está muito seco, faz mal. Quando está muito úmido, também faz mal. Então, um calor muito alto e úmido, isso daí acaba desgastando muito os pilotos que não estão acostumados e não estão mesmo a essas altas temperaturas, né? Isso acaba ocasionando... Eu achei até que ia ter piloto terminando antes. Muita gente fala, não, esses pilotos são Nutella. Peraí, eu fui até atrás e falei, será que isso aconteceu em outros lugares, em outras épocas, né? E acontecia, já aconteceu em cada lugar diferente. Chegou a ter na década de 60 ou 70 corridas que estavam tão quentes que os mecas ficavam no box com um balde, com gelo, e os caras passavam, eles tacavam água com gelo no cara dentro do carro, e tão quente que estava. Então, cada temporada, cada ano, cada geração tem algum tipo de problema. E hoje... Nos GPs, desculpa interromper, Pedro, nos GPs do Brasil, a gente via mecânico trabalhando sem camisa. Então, Jacarepaguá, é isso aí. Então, são épocas diferentes, mas sempre aconteceu e vai... Eles são atletas de alto rendimento? São, mas também são humanos, eles são treinados para fazer corridas de um jeito e não parecendo que está do lado do sol, né? Estou errado, Ricardo? Tá sem áudio. Desculpa, não só não tá errado, como eu vou colocar uma outra coisa para se pensar. Existe ainda um agravante nessa história toda que para dizer que nossos pilotos são Nutella em comparação aos outros. Quantos Gs que o pessoal tem de pico de curva hoje que tinha naquela época? Nós estamos falando de 2 Gs a mais. Nós falando de 60% a mais. Porque esses carros só de hoje... Só o pescoço tem que ser muito mais forte. E aí, situações como vômito, como o que aconteceu com o Ocon, que ele vomitou na 15ª, ele vomitou dentro da balaclava na 15ª volta, acaba sendo natural. Pô, se você no avião, às vezes você pega de um jeito, na hora que o avião decola, você já tem vontade de vomitar, imagina eles com calor em cima e 5G na cabeça. Não vai ser diferente, sabe? Foi uma situação muito crítica que nós tivemos lá no Catar, e eu diria até que tem uma outra coisa pra gente avaliar depois, mas acho que o Pedro já tá com isso engatilhado, não vou falar por enquanto. Eu vou me até essa parte. Foi muito crítica, não só de calor,
como de umidade também, e aí os pilotos vão sentir. Eles não estão, eu vou dizer que eles não estão acostumados, porque realmente hoje a gente vê corridas em situações muito menos críticas, como essa que nós tivemos lá, tá? Aliás, eu fico pensando, o pessoal lembra da gente fazendo a H-Racing lá em Velocitar, aquele dia dos 66, 68 graus. Carelli, o pessoal tava lá, né? Imagina aquilo, um Fórmula 1 já tá muito parecido, sabe? E o pessoal falava que os pilotos eles estavam até, vezes, não vou dizer perdendo a noção, mas eles não estavam conseguindo dar tudo, porque não tinha condição. E isso que eles estão correndo com carros menos demandantes que o Fórmula 1. Mesmo sendo piloto, atleta profissional, eles vão sentir sem dúvida. É isso aí, eu acho que temos que olhar mais por esse lado. Rodrigo? Pois é, somado a tudo isso que o Pedro e o Ricardo falaram, a gente teve uma questão também de parar de boxe, né? A questão dos pneus, dos stints, né? Também que fez com que o ritmo de prova ficasse diferente, né? E a própria pista, que tem curvas ali de uma sequência muito forte ali, né? E isso também foi somando a todos esses fatores como calor e força G, né? Então, realmente foi impressionante. O Ocon ter vomitado no meio da prova e terminar em 8º, olha, esses caras mereciam um troféu diferenciado, viu? Exatamente, porque olha, vou te falar, realmente algo impressionante. Me fez lembrar o Grande Prêmio do Bahrein de 2005, que também foi um pouco nessa condição de calor. E lá tinha um agravante, né? Que naquela época os motores explodiam, né? Estouravam. Então a gente teve um índice técnico muito baixo por conta do calor e também, inclusive tem uma cena do Alonso saindo do carro totalmente extenuado, quase desmaiando, né? Isso aí entrou para a história, Grande Prêmio do Bahrein de 2005. Me fez lembrar também aí, por conta do calor. Foi o que eu já falei, acho que tem época certa, acho que tem que fazer mais pro inverno desses lugares, porque e já vai ser difícil. E lembrando, galera, daqui, se eu não me engano, 50 dias, a gente vai ter aí Las Vegas. Las Vegas vai estar o mesmo clima. Não vai. Você acha que não? Sabe por que não? Vai estar seco, vai estar quente e seco. Vai estar frio. Deserto é frio à noite. Quer dizer, frio não, mas vai ser um negócio tipo 30 graus à noite como no Catar. Vai ser um negócio um pouco mais ameno. E vai estar seco. É outra pegada também. Se fosse de dia, eu teria meus receios, até porque a gente já viu Las Vegas de dia, anos 80. Você viu derreter pneu, né, velho? Pois é. Mas à noite, o que acontece em deserto? Deserto você tem uma amplitude térmica muito alta. Então, eu entendo que eu me surpreenderia se tivesse o mesmo calor. Pode ser que eu queime a língua? Pode. Mas eu me surpreenderia se tivesse o mesmo calor. Eu tô esperando ver assim, não frio, não 10 graus, mas assim, uns 20. Entendeu? Bem mais ameno. Eu espero, mas eu acho que não vai estar, não. Porque a época do ano, eu estava falando que é uma época que é meio quente à noite. Jeff? Cara, eu gosto muito de MotoGP. E a MotoGP anda lá. E para a MotoGP, o período que ela anda lá, e para ela em si, né, a competição, esse Lusail é maravilhoso. Certo? Então, assim, a MotoGP lá, ela dá show, porque justamente essa sequência de curvas, pô, meu irmão, tem hora que abre 3 motos lá da passar mal igual o outro, vomitando. Não, mas é isso que eu tô falando. Se eu não me engano, posso estar errado, eles abrem a temporada lá, entendeu? Então, é outra pegada. A MotoGP casa legal com lá, sabe? Outra coisa que eu quero falar, que, assim, pelo amor de Deus, não quero trazer polêmica, não desmerecendo os pilotos de Fórmula 1, nada disso, pelo contrário, respeito os caras pra caramba. O Jimmy Johnson teve uma interação muito legal com o Joseph Newgarden no Twitter, que ele falou assim, cara, tirando a Força G, eu sei que a Força G é diferente, então deixa a Força G de lado. Se for falar de temperatura, por favor, carro de turismo, NASCAR, porra, a gente brinca. Falando de temperatura, a gente já está acostumado e a gente brinca até mais, entendeu? Aí o Newgarden pegou e respondeu, falou, pô, cara, na Indy, a gente tem o lance da temperatura, o cockpit é diferente, porque tem o air screen, né, é fechado deles, não é ralo,
e a gente também anda no oval. Então, poxa, tem a Força G, que é outra pegada. Então, uma coisa muito interessante que eu vi é essa interação entre os pilotos, porque eu não me recordo qual foi o piloto, o cara já andou de Fórmula 1, o cara respondeu no Twitter, e o cara falou assim, pô, mas eu andei de Fórmula 1 e andei de WEC. Então, o cara pegou e falou, pô, mas e a temperatura nos carros que andam 24 horas, né, ou que andam 8, que andam 6? Então, assim, se os pilotos... Aí o Jimmy Johnson pegou e falou, cara, eu já andei de Fórmula 1, né, eu já andei, obviamente, de NASCAR, já andei de Indy, e assim... Falando de temperatura, isso pra gente é tranquilo. Agora, o problema é que para eles tem a Força G. E a Força G, irmão, ela faz toda a diferença. Então, o negócio foi tão impactante que até pilotos de relevância mundial foram debater isso. Entendeu? Então, a Fórmula 1, no mínimo, ela tem que rever ou a pista, porque Lusail tem outros layouts, ou a data que ela corre, né? Ou irmão, não corre no Catar. Ninguém faz uma Copa do Mundo em dezembro de sacanagem, pô. Não, Certo? e no ar-condicionado, né? Foi o que a gente falou no domingo. Podia fechar aquela pista. Eu falei assim, tecnologia para isso hoje tem, porém custa muito dinheiro. E dinheiro eles também têm. Se quiser fazer um circuito que feche numa época de muito calor com ar-condicionado, mudar um pouco a temperatura. Os estádios, inclusive o estádio que tem do lado da pista, ele tinha ar-condicionado. Todos eles tiveram ar-condicionado. Né? E eu lembro que na época da Copa, enfim, eu faço conteúdo de futebol também, a galera foi pesquisar, os estádios, cada um tinha um modelo diferente de ar-condicionado. Então, teve estádio que foi pro lado tecnológico da coisa, de meter, né, ar-condicionado mesmo como a gente conhece em tudo, e teve estádio que foi para um lado mais natural. Então, assim, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles podem fazer. Mas já vai fazer, não vai, Luiz? Vai pro começo do ano a corrida, não é? Já muito por causa disso, que é uma época mais amena. Na verdade, vai mais por conta do Ramadã, tanto Bahrein quanto a Arábia Saudita. Tá certo. Natan, para finalizar a Fórmula 1, por favor. Vamos falar do nível da conversa aqui, Pedro. A gente está lembrando de assuntos muito importantes. Vamos colocar aqui da Força G no circuito de Losail. Calma, Ricardo. Calma que eu já vi você. Deixa ele falar primeiro. Não. Eu queria terminar esse assunto, tem um outro. Vai lá. Outro assunto. É porque o traçado tem aquelas curvas fechadas na parte do miolo, então a Força G acaba sendo pesada porque o piloto tem que fechar muita tangência e o esforço acaba, claro, sendo maior. Então, eu acho que isso deve ter gerado desgaste. E é impressionante ver nas próprias imagens. Não foi a descida natural dos caras, né, dos carros. Todo mundo desceu correndo. O Stroll desceu correndo. Eu acho que foi o Hülkenberg também desceu correndo. Assim, é típico de quem está passando mal. Quer sair logo daquela situação. E eu vou falar que eles foram até heróis de chegar no parque fechado depois de descerem do jeito que eles desceram. Se eu fosse eles, teriam parado no meio da pista. Então, a condição lá não estava fácil. Acho que a imagem que mais mostra isso, além dessa descida do carro, é o George Russell tirando o pé no meio da reta e esticando as mãos para pegar um pouco mais de refresco e não ter aquela, vamos dizer, aquele desgaste todo no meio da reta, no meio da corrida. E o cara, ele lembrou do Bahrein em 2005, cara, até lá tinha sido a corrida mais quente registrada na Fórmula 1. Eu não sei se eu tô certo, mas para mim eram 38 graus de temperatura ambiente. Então, uma outra cena famosa é o Mark Webber tomando água numa garrafinha de plástico, de tão quente que estava. Você vê que nem o Gatorade lá que eles tomam no canudinho estava sendo suficiente. O Alonso, extenuado, acho que foi na corrida de 2006, então, chegando todo suado mesmo, essas coisas do deserto são pesadas. E naquela época de 2005 era pior, porque era na parte do dia, né? E a corrida especificamente daquela do Bahrein foi em abril. Então, abril está começando a primavera deles indo para o verão. O verão começa em junho, vamos colocar aqui. Tá certo. Ricardo? Bom, é importante termos falado da condição da pista, do que aconteceu. É lógico, isso é impactante, isso é uma coisa que essa imagem rodou o mundo.
Mas tem uma outra coisa que eu pensei que vocês fossem falar mais e a gente tá deixando passar batido. A Pirelli foi obrigada a colocar limite de voltas dos pneus. Então, eu vou falar uma... Sabe por que eu não entendi? E falei isso lá no grupo. Falei... Porque se faz uma porra de uma corrida de 1 hora, que foi a sprint, sem parada, para troca de pneu, que coisa é essa de não confiar que o pneu pode fazer as voltas que tem que fazer? E aí, peraí, acaba com a... Eu entendo, isso tem que ser passado para as equipes, mas isso ser aberto publicamente, eu achei errado, porque isso poderia ter sido usado de um outro jeito para cada equipe, só isso. Vamos lá. Eu vou te dizer por que não. Porque se depender das equipes, eles vão. Ponto. Vai por mim, eu lido com jogadores o tempo todo. Os caras podem estar com uma concussão, eles vão querer entrar em campo. Entendeu? E por que eu tô falando isso? Bom, vamos começar com o contexto. Primeiro, nós estamos falando muito do calor, mas a pista do Catar está completamente nova. Pô, mas não é a pista do passado? É. Só que tem asfalto novo e foi mexido as zebras. O que aconteceu com os pneus que estamos falando? Nossa, que zebra era aquela zebra pirâmide? Pois é esse o problema. Qual que é o problema que está causando aí? Você tá tendo uma zebra que tá atacando demais o pneu. Aí agora, Thiago do Fórmula 1 tá aqui, ele vai ouvir ele falando isso, ou ele vai me xingar ou ele vai me bater palma, das duas uma. Boa noite, nosso comentarista freestyle. Nós dois somos, isso que eu tô falando. E o ponto é o seguinte, quando você entra numa zebra, que a zebra ataca muito, que é exatamente o caso que nós estávamos vendo, você vai atacar uma coisa chamada estrutura. Você pode arrebentar esse pneu. E aí a gente pode até lembrar um pouco de Indianápolis 2005. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque para você resolver um problema desse, você pode ou endurecer o composto, deixar ele com, vamos dizer assim, ele tem um pouco menos de efeito mola, então ele aguenta mais a porrada. E com isso você preserva um pouco a carcaça. Ou no caso mais crítico, você tem que fazer um pneu com uma carcaça nova pensada no que aconteceu com essa zebra. Eu não sei o que aconteceu em Indianápolis. Só que Indianápolis é parecido um pouquinho. Tudo bem, não, é que o problema é que teria que ser um pneu com uma lateral diferente ali para não estourar, não é? Não exatamente lateral, mas a carcaça, a estrutura interna. Mas aí qual foi o problema? Aí agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei. Há quanto tempo esse circuito sofreu essa reforma? Não tenho ideia. Deve ter sido esse ano. Se foi pouco tempo, eles não tiveram tempo de botar um carro de Fórmula 1 com pneu lá para fazer teste. Não já está muito errado. Então, não teve tempo. Então já está errado. Então eles já chegaram com dados que eles tinham do ano passado. Meteram C2, C3, C4, ótimo, ele cobre. Mas e aí com essa situação? Aí a minha pergunta, será que o C1, C2, C3 cobriria? Não sei. Talvez eles tivessem que fazer até uma carcaça própria para esse tipo de circuito e aí meter talvez um C2, C3, C4 ou C2, C2, C3. Não sei. Só que esse é o problema. Aí começa a falar, a Pirelli não sabe o que faz. Porra, eles não tinham nem ter oportunidade de testar naquilo ali. Aí a Pirelli já tá por aqui com a categoria, porque eu tô entendendo. Mas eles estão ela tá tão, porque a hora que começou a leiloar... Eles acabaram de anunciar, 2027. Eles acabaram de renovar, Pedro. Acabaram de renovar. Renovaram hoje para 2027. Então, mas você viu que ela não quis nem botar a proposta dela. Ela falou, se for pra mim ficar, que a FIA pegou pro bode de um monte de gente. Ela falou, velho, se for pra leiloar, eu tô fora. Então, mas mas o ponto que eu tô colocando eles não tiveram tempo de testar, era um circuito completamente novo, mudou o asfalto também, ele dá mais aderência, o que poderia ter até um composto um pouco mais duro, pra te garantir, eu acabei de pensar isso na cabeça, mas eu tô principalmente pensando na zebra, porque o que pode acontecer era arrebentar, o cara perder o controle e bater, dar o Ralf Schumacher em Indianápolis 2005. Entendeu? É complicado isso. É uma situação muito complicada para a Pirelli. E quem colocou isso a Pirelli nessa saia justa foi a própria Fórmula 1. A própria FIA podia ter trabalhado nisso. Tá? Eu só quis levantar isso aqui à tona, porque é importante a gente mencionar que, primeiro, isso foi feito por segurança. Tá? Isso, e depois que a última vez que resolveram ignorar essa segurança por algum motivo especial, um tal de Julius Bianchi perdeu o controle na chuva, bateu num trator e morreu. Então, não pode ignorar de jeito nenhum, tá? Segunda coisa, é
é importante mencionar que a Pirelli não teve culpa porque eles não sabiam que parâmetro estava a pista para eles se prepararem para tal. E agora eles vão ter a oportunidade de fazer uma. Eu vou falar composto, eu vou falar uma carcaça pensado nesse zebra que o Thiago falou. É o Dragon Tooth. O dente Dragon Tooth, dente de dragão, que esse tipo de zebra tem, que é bem. Ela é bem rugosa. Toda zebra é rugosa, mas ela é bem rugosa. E quando você bate muito forte com um carro em alta velocidade, acaba atacando diretamente essa estrutura, essa carcaça, e ela pode ser rompida. Tá? E até vou mencionar, o fato de eles terem colocado um treino livre antes do quali, que não era esperado, é um indício disso. E também o fato de todo mundo estar errando aquela curva. Cara, isso é outro indício. Se você tem um outro piloto errando, dependendo do piloto, você pode até colocar sua desconfiança. Ou não, todo mundo estava errando. Até as Red Bulls estavam errando. Então, amigo, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. E a Pirelli, na minha opinião, foi precavida? Foi. Mas agiu da maneira que tinha que ter agido. Ano que vem eles trabalham e fazem uma coisa mais preparada para a situação. É isso aí. Alguém quer falar sobre os pneus? Eu acho que ele explicou, acho que ele deu. Mas não tem nem falar. Não, só falar que o seguinte, é uma pista que não é muito utilizada. Né? A MotoGP corre lá, tem algumas outras categorias que correm lá, mas não é que nem as tradicionais que poxa, são usadas. Tem até o que é mais usado lá é a pista de arrancada. Eu acho que aparece em algum documentário esportivo no Netflix, se não me engano, que eu estava assistindo. Por algum motivo, os Qatari gostam de arrancadas. Os caras vão lá, compram um carro, mexem no carro, né? Enfim, Tem dinheiro pra isso, né? E aí eles gostam da arrancada. Não é arrancada de golzinho bola, né, meu Não, velho? é só Divertidão pra cima. Tipo assim, os caras botam Enzo contra Lamborghini, tá ligado? É bagulho pica. Então, o que acontece? É de pinga deles. Eles gostam. Porque sugere que poderia ser utilizado para track day. Mas track day lá é muito fraco, eles gostam da arrancada. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, é uma parada que ficou meio bizarro. Como é que uma pista que não é utilizada, muito utilizada, no meio do deserto, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo aí no Catar, em que, assim, você pode criticar o que for, mas foi uma Copa muito bem estruturada, e a gente vai para uma Fórmula 1 em que os caras encontram essa dificuldade. Comeu mosca a FIA, comeu mosca as equipes, comeu mosca a Fórmula 1 como toda, a Pirelli. Cara, não ficou legal. E aí isso atrapalhou, ofuscou, diminuiu, o que seja, o título do Verstappen, pô. Porque... Não, com certeza, óbvio, lógico. No meio disso tudo, a gente está falando aqui, isso está provado aqui na live. A gente falou de piloto passando mal, a gente falou de temperatura, a gente falou de umidade, a gente falou de pneu, e ficou no meio do caminho que o cara foi tricampeão de Fórmula 1, pô. O cara foi tricampeão de Fórmula 1. Todo mundo já sabia. Não, mas você tá entendendo? A única notícia, falei esse final de semana, a única notícia do final de semana que foi relevante de Fórmula 1 foi o Piastri vencer. Desculpa. Porque sim, com certeza. Porque, desculpa, o Max a gente já esperava, acho que todo mundo aqui não tinha muito. Ele tinha que dar um porrão na primeira volta no sábado. e ele não ia dar. Hoje ele é um cara muito mais experiente, muito mais cabeça. E a gente ainda vai falar muito mais de Fórmula 1. Então, isso daí a gente fala depois. Daí não teve importância. Mas é muito louco como as circunstâncias. E, pô, cara, tenho certeza que ele não curtiu ser campeão no Catar, tá ligado? Não gostou, também acho. E assim, eu acho que um apagou o outro. Porque também não falaram tanto do Piastri, não falaram tanto do outro. Mas é isso aí. Galera, Fórmula 1 foi isso. Próxima etapa é onde, Luiz? O GP de Austin, dia 22 de outubro. É isso aí, já vem para as Américas. Vamos ver o que acontece.
A gente vai falar uma coisinha meio, como diria o Ricardo Freestyle, vou falar rapidinho da WEC aqui com vocês, que não estava no negócio, mas antes da gente ir para o WEC, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e conheça também o grupo Servidone. Você entra lá no Instagram e também no site deles e conheça um pouco mais sobre o grupo Servidone aí para vocês, tá certo?